Bom dia, padres, diáconos, consagradas, pessoas consagradas especialmente a Deus, fiéis que me acompanham, né? Bom dia a todos. Desejo também um bom dia àquelas pessoas que estão batalhando a favor da vida. Bom dia aos municípios, né? Saúdo os municípios que compõem a Diocese de Uberlândia, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Estrela do Sul e Indianópolis, Grupiara, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara e Uberlândia. O Evangelho de hoje, né? Hoje, é bom lembrar, nós estamos celebrando, fazendo a memória de São José de Anchieta. Todos nós, ainda estudantes nos primeiros anos, já ouvimos falar dele, o apóstolo do Brasil, e que foi canonizado pelo atual Papa, o Papa Francisco. Então, eu vejo aqui dizendo que ele nasceu na Espanha em 1534. Eu acho que não concordo muito bem, porque na verdade ele nasceu nas Ilhas Canárias, que pertenciam à Espanha, sim, mas as Ilhas Canárias estão na África. Ele era africano, portanto, no meu entender, por favor. Ele tornou-se jesuíta, veio para o Brasil como missionário e desenvolveu um apostolado muito precioso, sobretudo no litoral do Brasil, né? Vinha constantemente, vinha do Espírito Santo e ia até São Paulo. E eu, como nasci em Magé, também ele passou por lá e deixou um poço que é chamado Poço Bento, né? Um lugar que ele determinou para que se cavasse e se conseguisse obter água potável, porque a água lá à beira-mar não se prestava para saciar a sede, era uma água salobra. Então está aí, José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Vamos rezar então, hoje, ele que se dedicou o seu apostolado sobretudo aos índios. Vamos rezar pelos índios. Nós sabemos que os índios também têm sofrido com essa Covid-19. Vamos ler o Evangelho de hoje. O Evangelho é continuação do Sermão da Montanha, né, que nós lemos ontem, as bem-aventuranças. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então este é o texto do Evangelho. Ele traz para nós várias figuras: o sal, a luz, a cidade sobre um monte. Na luz é muito interessante. Jesus Cristo diz que essa luz deve brilhar. Então as boas obras, as atitudes verdadeiramente cristãs que nascem dessa presença, dessa atuação do Espírito Santo em nós, deve brilhar. Mas não para que nós nos sintamos orgulhosos, né? Santos, pessoas muito boas, né? Mas o texto vai dizer que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E não aplaudam as nossas boas obras, mas aplaudam, louvem o vosso Pai que está nos céus. Então essa imagem é muito bonita. Lembremos-nos que na história do sacramento do batismo, o batismo muitas vezes foi apresentado a nós como o sacramento da iluminação, né?
nós somos iluminados por Deus e nos tornamos como que astros, né? Iluminados por essa estrela maior, por este sol nascente que nos veio visitar, que é Jesus Cristo. Depois também é muito interessante a outra comparação que Jesus faz, o sal, né? Hoje nós talvez não tenhamos dado o devido valor ao sal. O sal não só dá gosto, né, dá sabor, né? Daí vem a palavra, o sal, a comida está sabendo bem, a comida, portanto, está gostosa, está com a devida quantidade de sal. Então, mas o sal no passado era também utilizado para conservar os alimentos, conservar as propriedades dos alimentos. Em outras palavras, o sal faz com que o alimento seja fiel àquilo que ele é. A carne continua a ser carne, porque sal foi salgada, não se apodreceu. Também nós somos chamados a sermos fiéis ao que realmente somos. E então caberia a pergunta, mas afinal de contas, o que realmente somos? Ora, a fé nos diz com toda clareza, somos feitos filhos de Deus, somos filhos de Deus, né? E por isso, como filhos de Deus, não podemos permitir que o mundo se corrompa, que o mundo apodreça. Então o sal, que no passado era expressão também de riqueza, essa é a riqueza maior. Ainda recordando lá um poeta do passado, Horácio, que falava que aquela casa, aquela família onde brilhava o saleiro era uma casa feliz, era uma casa gostosa, uma casa saborosa. Por quê? Porque tinha o sal. Assim também nós somos chamados a dar sabor a este mundo tão cheio de sabores, tão cheio de corrupção, tão cheio de coisas más, né? Somos sal, somos luz. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir a nossa vocação, a viver segundo a nossa vocação e cumprir a nossa missão. Ser sal, ser luz, ser cidade edificada sobre o monte. Rezemos o Salmo. A igreja propõe para todos nós o Salmo 21. Salmo 21 diz lá: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. É o refrão. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que o nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Então, é este o belíssimo salmo que a igreja propõe nesta Santa Missa como resposta à primeira leitura. É o quarto salmo do Saltério.
Então Santo Agostinho vai comentar: esperai no Senhor. Que quer dizer isto? Que podemos nós esperar senão bens? Cada um de nós quer obter de Deus o bem que ama, e dificilmente se encontra quem ame os bens interiores, os do homem interior, os únicos dignos de ser desejados. Ainda diz o Salmo: dais ao meu coração uma alegria maior do que a deles. Não procures a alegria fora, junto daqueles cujo coração é pesado, que amam a vaidade e buscam a mentira, mas dentro de ti, onde foi gravada a luz do rosto de Deus. O apóstolo diz: Cristo habita o homem interior e a ele pertence ver a verdade, pois Jesus disse: eu sou a verdade. Quando Cristo falava ao apóstolo que pergunta: pretendeis ter uma prova de que o Cristo fala em mim? Não lhe falava certamente fora, mas no próprio coração, naquele quarto secreto onde devemos orar, onde o Senhor dá a sua graça. É lá que tu oras, é lá que tu és ouvido, é lá que encontras a felicidade. Nesse belíssimo comentário de Santo Agostinho. Vamos rezar então um Pai Nosso, uma Ave Maria. Rezemos para que a Igreja possa desempenhar a sua missão e para que nós, cristãos, possamos ser mesmo sal, luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, trago para todos um pequeno trecho da exortação apostólica de São Paulo VI, que fala justamente uma grande exortação apostólica, um grande documento da Igreja, que fala da evangelização. Evangelii Nuntiandi. Diz lá no número 41, falando sobre o testemunho da vida. E antes de mais nada, sem querermos estar a repetir tudo aquilo já recordado anteriormente, é conveniente ressaltar isto. Para a Igreja, o testemunho de uma vida autenticamente cristã, entregue nas mãos de Deus, numa comunhão que nada deverá interromper e dedicada ao próximo com um zelo sem limites, é o primeiro meio de evangelização. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Dizíamos ainda recentemente a um grupo de leigos: ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. São Pedro exprimia isto mesmo muito bem quando evocava o espetáculo de uma vida pura e respeitável, para que, se alguns não obedecem à palavra, venham a ser conquistados sem palavras pelo procedimento. Será, pois, pelo seu comportamento, pela sua vida, que a Igreja há de, antes de mais nada, evangelizar este mundo, ou seja, pelo seu testemunho vivido com fidelidade ao Senhor Jesus, testemunho de pobreza, de desapego e de liberdade frente aos poderes do mundo. Numa palavra, testemunho de santidade. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e possam gozar de um bom dia. Especialmente, eu quero deixar um abraço ao Padre João Antônio da Silva Júnior,
É aniversário dele. Parabéns, saúde e paz, meu irmão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.